Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Dá o seu joinha, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E agora está confirmado o novo diretor do FBI. O FBI, você sabe, a Polícia Federal Americana, agora com um novo diretor. Esse diretor é raiz, o livro dele é sensacional. O livro que ele fez é realmente falando sobre essa gangue que tomou conta dos Estados Unidos, ou seja, o Deep State, a sombra, né? Então, tudo isso é mostrado no livro dele. Então, o que acontece? O que acontece é que a faxina vai começar. Mas a faxina vai começar pesado. Mas, Fábio, a gente já estava vendo uma faxina. Sim, nós estávamos vendo uma faxina, mas nós não tínhamos ainda o apoio do FBI. Agora o FBI vai entrar com peso. E claro que isso também tem algumas consequências no Brasil. Por quê? Porque o Felipe Martins, ele abriu uma investigação aqui nos Estados Unidos sobre essa fraude que colocaram. Isso vai ser investigado agora por nada menos do que um FBI raiz. Não é mais. É a mesma coisa. Você fala assim, mas Fábio, antes o Biden, o Biden no poder, não faziam nada, não podia fazer nada. Porque o Biden é do sistema, estava apoiando essa galera da sombra. Então agora as coisas começam a mudar. Então a gente fala sobre isso, né? Sobre o Patel, que é agora o novo cara do FBI, onde a faxina vai começar muito forte. Temos, obviamente, que falar da falcatrua da mídia, conforme as pessoas que pensam começam a mostrar os erros ali da delação. Então você tem a defesa. Quem é a defesa do sistema? A Globo. A Globo é a defesa do sistema. Então, como a gente mostra as falhas da delação, mostramos as torturas da delação, mostramos os erros da delação, a Globo tenta defender tudo isso e dizer que está tudo bem. Só que não, porque existem conflitos mesmo dentro da mídia mostrando que está tudo errado. Então a situação, claro, se vivêssemos num país como sério, ou se nós tivéssemos uma Suprema Corte de direita, obviamente, como eu falo Suprema Corte de direita, eu falo Suprema Corte de direita, né? Obviamente, não teria acontecido nada disso, né? Nada disso estaria acontecendo. Mesma coisa que eu falei para vocês ontem nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump só é presidente hoje porque o presidente Donald Trump ele conseguiu, em 4 anos, mudar a Suprema Corte para a maioria para conservadores. Se nós tivéssemos nos Estados Unidos uma Suprema Corte onde a maioria tivesse sido escolhida por Biden, por Clinton e Obama, o presidente Donald Trump estaria preso hoje. É exatamente o que acontece no Brasil. O problema do Brasil hoje só está acontecendo o que está acontecendo porque a Suprema Corte foi escolhida pelo Lula e companhia. Se fosse uma Suprema Corte de maioria escolhida pelo presidente Bolsonaro, nós não estaríamos nessa situação. Porque nós não estamos vendo justiça, estamos vendo um jogo político indo para cima do presidente Bolsonaro. É óbvio, né? Isso aí é mais óbvio que isso. É impossível. Então vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar um pouco dos intergalácticos também, porque peguei um vídeo aqui muito interessante e eu acho que vocês vão gostar. Vocês vão olhar e falar, caraca, mano, esse aí foi foda. Vocês vão olhar para isso aqui e falar assim, não acredito. Não, você não vai acreditar. Vou mostrar uma coisa para você que você vai ficar de cabelo em pé. Até o Alexandre de Moraes vai ficar de cabelo em pé hoje, tá? Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos falar sobre bastante coisa. Primeiramente, eu quero começar aqui com um vídeo da nossa querida Bárbara. A Bárbara, ela fala de algo que agora, com o Patel, tem muito mais força para que algo de bom aconteça, tá? E também, pessoal, vou botar aqui agora o link, nós estamos numa meta de chegarmos a 10 membros por dia para que a gente alcance 1.500 membros até maio. Quando alcançarmos 1.500 membros, nós iremos fazer um sorteio para vocês, tá? Todo domingo teremos algum tipo de sorteio, mas por R$1.500 é um sorteio bacana, né? Bacana. Então, torne-se membro. Não torne-se membro por causa do sorteio. Torne-se membro, por quê? Porque nós precisamos... O que nós estamos fazendo agora? Preste atenção no que está acontecendo. Nós estamos debatendo a Globo. A Globo tomou o posicionamento de defender o Alexandre de Moraes e Lula. E nós tomamos o posicionamento de mostrar as falhas da Globo. Então, nós somos aquilo que estamos combatendo a Globo, combatendo a desinformação da velha mídia. A nova mídia está combatendo a velha mídia.
E como que eu vou combater a velha mídia? Com o seu apoio. Sem o seu apoio, não dá. E não adianta você ir pra rua xingar jornalista, você vai se ferrar. Esse não é o trabalho. O trabalho é você apoiar a nova mídia para que a nova mídia possa bater de frente com a velha mídia e mostrar ao mundo as mentiras da velha mídia, tá bom? Vamos começar a fazer o seguinte, deixa eu mostrar para você, eu mostrei esse vídeo mais cedo, mas é um vídeo tão importante, só para você botar na sua consciência do que eu tô falando, do que é a velha mídia. Eu vou botar esse vídeo aqui mais uma vez só para você, tá? Esse vídeo aqui eu quero repeti-lo várias vezes, porque é o que mostra para você que você precisa lutar contra essa situação. E a única forma de lutar é apoiar a nova mídia. Então, apoie a nova mídia, seja parte da solução e não parte do problema, tá? Por exemplo, olha só o que a velha mídia está dizendo para vocês. E aí tem a nova mídia mostrando que eles são vagabundos. Olha isso, ó. Então, ver o Cid, que a gente nunca tinha ouvido a voz, o jeito, né, a forma de se expressar do Mauro Cid. Então, vê-lo de forma tão natural, desfiando todos os... Desabridamente. Sem parece que nenhum constrangimento, né? Para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. E depois que vazou a porcaria do áudio, minha filha chorando em casa. O que vai acontecer com meu pai? Então, assim, é um desserviço que essa porcaria da imprensa faz de pegar um áudio privado de amigos, que o cara está desabafando, vivendo um problema que eu estou vivendo mais de sei lá quanto tempo, e expor isso como se fosse matéria de futebol. Então, ver o Mauro Cid, que a gente nunca tinha ouvido a voz, o jeito, né, a forma de se expressar do Mauro Cid. Então, vê-lo de forma tão natural, desfiando todos os... Desabridamente. O rabo de vocês. Parece que nenhum constrangimento, né? O rabo de vocês, que ele tá muito natural, ele tá super natural. É o rabo de vocês. Não dá para vocês... Vocês podem mentir, mas não dá para vocês pagarem a imagem. As imagens já foram soltas. Tá todo mundo vendo. O cara chorando, as mãos tremendo, jornais dizendo que o cara desmaiou. Eu tava vendo aqui jornal, ó, que a gente pode mostrar para você, né? Jornais mostrando aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Jornais mostrando Cid chora, desmaia. Não, mas é tudo natural, super natural, tranquilo. O cara tá tranquilão, né? O cara tá tranquilão. Então você vê que tranquilo, tudo de boa, nada normal. É o meu ovo que tá caro, né? A gente vai usar bastante o termo do nosso querido Nicolas, né? O meu ovo que tá caro. É tudo natural, o meu ovo que tá caro. É meu ovo que tá caro, que tá natural. Mas vamos lá, a nossa querida Bárbara, a gente vai entrar aqui nos Estados Unidos, depois vamos indo para o Brasil e quebrar toda essa mentira. Por isso que você tem que se tornar membro, para brigar com essa gentalha da velha mídia. Torne-se membro, faça a sua parte. Não fique fora dessa briga. Ou seja, ficou super parecendo que o ministro queria saber se as empresas poderiam confirmar o que o Felipe estava dizendo, que nunca havia saído do Brasil, o que tornaria a sua prisão um equívoco. Sim, eu tenho que dizer equívoco, senão você já sabe, né? Aí, com as provas fornecidas pela Uber, pela TIM e pela Latam, o Gonê, ou PGR, disse que, dentre as informações colhidas, ficou comprovado com razoável segurança que o Felipe nunca tinha saído do Brasil e que, agora que a questão estava esclarecida, ele se manifestava pela soltura do Felipe. Então, após 6 meses de prisão, Alexandre manda soltar o Felipe, mantendo cautelares que só ele recebeu, como a proibição de dar entrevistas, por exemplo.
Aí, diante de tudo isso que eu te relatei, fica parecendo que o ministro Alexandre foi levado ao erro por uma possível fraude nos Estados Unidos que ainda não sabemos quem produziu. Mas acredite, saberemos. E que, já que agora estava tudo comprovado que ele nunca saiu do Brasil, pode soltar. Soltura é meia boca, né? Tipo, mantém a boca fechada. E é aí que entra um grande plot twist. Com a queda do sigilo da delação do Cid, também foi divulgada as diligências que levaram à prisão do Felipe. E aí vocês não imaginam o tamanho da surpresa ao perceber que, em outubro de 2023, 4 meses antes da prisão do Felipe, a própria Polícia Federal já havia pedido a geolocalização dele. A exata mesma geolocalização que foi usada para soltá-lo. Lembra que eu falei que no inquérito havia as geolocalizações de outros investigados, mas do Felipe não? Pois é, nem precisava da defesa do Felipe ter pedido algo que a própria polícia já havia pedido. Só que simplesmente não foi anexado ao processo, que acabou levando o Felipe para a cadeia por 6 meses. Vocês estão compreendendo, galera? Eu sou obrigada a dizer, por motivos de democracia pra caramba, que haviam especulações que Felipe Martins foi preso para que fizesse uma delação premiada e, na hora de oferecer a denúncia, não ficasse apenas com a delação do Cid, que é isso aí que todo mundo viu. Daria talvez mais robustez, mais consistência, ou talvez mais veracidade. Mas a delação não veio, por mais que o cara tenha sofrido na cadeia. E eis aqui a notícia ainda não divulgada que eu venho contar para vocês. Felipe Martins, na cadeia, foi colocado 10 dias em uma solitária que sequer possuía lâmpadas. Minha fonte me relatou que disseram ao Felipe ser para a segurança dele, e por isso ele precisava ficar numa cela escura e em regime de solitária. Por 10 dias. Isso para você parece proteção ou tortura? Levando em consideração que Felipe sequer deveria ter sido preso, porque ele de fato nunca saiu do país e agora ficou claro que todo mundo mesmo sabia disso? Eu não consigo dizer mais, nem brincando para que você fique tranquilo, que foi tudo para salvar a democracia. Democracias não fazem isso. E por muito menos a Lava Jato foi anulada e Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, virou influencer digital diretamente de sua cobertura na praia. Lula virou presidente. Em Estado Democrático de Direito, cadê você? Cara, você vê, né? Então a tortura estava comendo solto. Não é somente uma tortura ao Cid que todo mundo viu. A tortura do Cid, ela foi gravada para todos nós. Ou você fala a verdade, ou a sua filha, esposa e pai vão pagar. Tortura totalmente psicológica. Já o Felipe Martins, e aí o próprio Cid, ele diz no áudio, onde ele foi coagido a falar esse monte de coisas que eles queriam ouvir, ele diz claramente que precisa de mais pessoas para colaborar com a delação. E mais pessoas era o Felipe Martins. Porque o Felipe Martins é aquele cara que conhecia o Bolsonaro, sabia de tudo que o Bolsonaro fazia. Claro que o Bolsonaro não fez nenhum crime, mas ele poderia dizer, por exemplo, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Ué, ir para os Estados Unidos é crime. Então, eram essas coisas. Eles queriam que o Felipe Martins inventasse. Então pegaram o cara, botaram numa cela solitária sem luz. O cara ficou no escuro durante 10 dias. Se isso não é tortura, o que é tortura, o Gilmar Mendes, o Gargamel? O Gargamel disse que era tortura na Lava Jato. Tudo era tortura. Porque aquilo ali levou à prisão do bandido do Lula. Então aquilo ali era tortura. Agora, não é tortura o que estão fazendo? E aquela contradição, né? O próprio advogado do presidente Bolsonaro já jogou essa aí. Uns jornalistas que ainda pensam, tô jogando essa aí. O negócio tá ficando muito feio. Então é que a gente tá vendo. O tiro são pela culatra e a Bárbara tem razão. Que as investigações agora nos Estados Unidos poderão avançar, porque agora nós temos um time que foi trocado. Vários da polícia, de Gestapo aqui dos Estados Unidos, já foram mandados embora, a limpeza está sendo feita e coisas vão começar. Pela primeira vez na história, nós vemos o Alexandre de Moraes sendo processado nos Estados Unidos. O cara está sendo processado. Fábio, acabei de ver agora, nós falamos para você na nossa live surpresa de ontem à noite, que a AGU vai defender o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. É tipo assim, mano, nós iremos pagar para a defesa do Alexandre de Moraes. Fábio, como que essa defesa será feita?
Não é que o AGU vai defender o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, como a mídia está dizendo. Não. O AGU não tem jurisdição aqui nos Estados Unidos. Então ele não pode defender ninguém aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é tão complicado que um juiz, um advogado que tem licença na Califórnia, ele não pode simplesmente atuar na Flórida. Para que você atue em certos estados, você tem que ter licença do estado, né? Então, por exemplo, essa ação, eu não sei se é uma ação federal, uma ação estadual, ele tem que ser feita por um juiz com uma licença americana. Então, quando ele fala que a AGU vai defender o Alexandre de Moraes, o que eles estão dizendo é o seguinte: você, vamos pagar para esse cara vir para os Estados Unidos, vamos pagar para passagem, comida, hotel, e também o AGU vai contratar um advogado americano para defender o Alexandre de Moraes. A gente está pagando por tudo isso. Entendeu? Da mesma maneira que a AGU, eles estão contratando advogados nos Estados Unidos, não, no mundo inteiro, para esses advogados lutarem para a extradição dos refugiados políticos, para que sejam extraditados para o Brasil. Não sei se você viu essa matéria, mas a AGU está fazendo isso. Eles estão pagando advogados na Argentina, advogados nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, aonde quer que haja foragidos brasileiros. Então, eles pagam para esses advogados do país, obviamente, para esses advogados lutarem para conseguir mandar essas pessoas. Fábio, Alan dos Santos pode ser extraditado? Não, não pode. Alan dos Santos é um residente legal nos Estados Unidos. Ele é o famoso perdeu o mané, não a mola. Não adianta. O Alexandre de Moraes não vai conseguir levar o Alan dos Santos para o Brasil. Cara, o Alan dos Santos, ele ganhou a residência dos Estados Unidos através de um asilo político. Ok, não tem como os Estados Unidos mandar o Alan dos Santos para o Brasil, sendo que ele é um asilado político nos Estados Unidos. Então, Alexandre de Moraes perdeu essa briga. Só que a burrice dele não deixa ele ver. Quer dizer, é um narcisismo. Como o cara é um narcisista, né? É um cara que pensa que é Deus, então ele não consegue ver que ele já perdeu essa luta com o Alan dos Santos. Ele perdeu o mané, não a mola. O Alan dos Santos já venceu essa briga, então você tem que deixar o cara, mas não, é burrice, deixa ele continuar. Multou agora o X em 8 milhões, né, de reais, porque o X nega entregar as informações. Então, essa ação que está agora aqui nos Estados Unidos, que pode complicar, essa ação a gente não sabe qual vai ser o resultado dessas ações, eles vão entrar com o juiz, nós iremos pagar para um advogado defender, e as empresas do Trump e Rumble vão para cima desse juiz. Vão para cima do Alexandre de Moraes. E aí vai ser julgado. Se as empresas Trump ganham isso aí, o Alexandre de Moraes fica numa sinuca de bico, porque ele não poderá mais banir nenhuma rede social americana que tem no Brasil. Porque vai ter um problema sério e pode ser uma briga aí diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. O Lula saiu dizendo aí que o Trump é um ditador, saiu falando um montão de merda, continua falando merda, Lula. Olha, pessoal, eu estou vendo cada vez mais parecido, e sempre falei para você que você olha para os Estados Unidos, você olha para o Brasil e você vê mais ou menos a mesma coisa, está cada vez mais parecido. Nós acreditávamos que o Biden seria substituído pela Kamala Harris. Nós sempre acreditamos que Lula iria ser substituído pelo Alckmin. O Biden acabou sendo substituído pela Kamala Harris nas eleições. Pode ser que o Lula venha a ser substituído pelo Alckmin no final dessas eleições de 2026. Porque, cara, o Lula, ele tá gagá. O Lula tá gagá. O Lula já não tá batendo bem nas bolas. O Lula, ele disse que o governo Lula defende presunção da inocência. E na mesma fala, o Lula diz que o cara tem que provar a inocência. Então o Lula tá gagá. Aí eu vi esse vídeo do Lula aqui agora, que prova que o Lula Biden... Olha como é que o Lula Biden está. Ó. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho um mandato até o 31 de dezembro de 2010. O Lula tem um mandato até 31 de dezembro de 2010. Entendeu? É muita cachaça ou o cara tá baidando, né? Já virou Biden. Quer dizer, tá mais pra lá do que pra cá. E vão começar a mostrar. Como é que é, Lula? Você vai ser presidente até 2010? É isso?
A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho um mandato até o 31 de dezembro de 2010. Essa é a única coisa que você pode dizer? Interessante, esse mandato teu até 2010. Muito interessante mesmo. Então, essa limpeza que está acontecendo nos Estados Unidos está fazendo uma reviravolta no Brasil. Você pode falar assim, mas Fábio, vai terminar em pizza, isso não vai dar nada. Pessoal, já deu. Já está dando em algo. Nós teremos essa semana, aqui nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu tenho isso aqui, eu preciso mostrar isso para você. O Patrick, que é um dos maiores influenciadores aqui nos Estados Unidos, ele fez uma entrevista estilo documentário a respeito do Bolsonaro. Cara, isso vai sair na segunda-feira e nós faremos a nossa tradução com inteligência artificial e vamos mostrar para você. Porque, cara, isso aqui vai ser bombástico. Vai sair nos Estados Unidos inteiro. Vai ser muito bom. Olha o que ele fala aqui. Presta atenção. My translator is translating to me. Ó, o meu tradutor, né? Eu tava com um tradutor fazendo entrevista com o Bolsonaro, com o pessoal, ele tava traduzindo para mim, né? Há um momento em que eu digo a ele. Where I say to him, I've been walking the streets of Brazil. Tem um momento que eu falo para ele, eu digo, eu tenho andado pelas ruas do Brasil. And asking everybody, I have one question. E tenho perguntado a todas as pessoas, tem uma pergunta, eu estou perguntando a todos, quem são seus heróis em todos os lugares? Então esse gringo foi pro Brasil fazer um documentário ao Bolsonaro e ele anda nas ruas perguntando a todas as pessoas, quem são seus heróis? I'm asking everybody who their heroes are, everywhere. Eu pergunto, todos os lugares que eu vou, eu pergunto, quem são seus heróis? Everybody says we don't have heroes. Todo mundo fala, nós não temos heróis aqui no Brasil. But almost everyone gave me Mas que quase todo mundo deu 3 nomes. 3 names. They said Pelé. Eles disseram Pelé, Ayrton Senna. They said Ayrton Senna, and they said Bolsonaro. E eles falam Bolsonaro. Eu daria a mesma resposta, né? Se perguntasse para mim, diga aí 3 heróis brasileiros, Pelé, eu botaria Bolsonaro, Ayrton Senna e Pelé. Eu falaria a mesma coisa, são 3 pessoas que eu sempre admirei muito, né? Muito, 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 muito. O Pelé foi aquele cara que sempre que essa esquerda maldita queria meter o cara na política, o Pelé lutou para estar fora da política. Eu entendo de futebol, não entendo de política. Fala comigo de futebol. O Ayrton Senna, um herói. Depois que o Ayrton Senna morreu, nunca mais assisti Fórmula 1, nunca mais vou assistir essa merda, depois que ele morreu. E o presidente Bolsonaro, que deu a vida dele, literalmente, para salvar o Brasil. Então, isso aqui é o gringo falando, tá? O gringo falando. Ó. Wow. And I said, olha os gringos respondendo. Uau! Você ouviu os gringos no background? Uau! Aí eu falei. Why do your people love you so much? Eu perguntei aí ao Bolsonaro, por que as pessoas te amam tanto? Né? O que aconteceu? Eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Me deu arrepios. Olha o cara falando, me deu arrepios. Me deu arrepios. Deixa eu dizer pra você o que aconteceu. Eu perguntei a ele, fiz essa pergunta a ele. Vini, ele tá falando pro rapaz que tá do lado dele. Vini, mal posso esperar para que as pessoas vejam esse documentário aqui nos Estados Unidos. I can't wait for people to see this. Ó, não consigo, não posso esperar. Aí ele fala assim, ó, lágrimas caiu na mesa quando eu fiz essa pergunta. Lágrimas caiu na mesa. Tears dropping on the table. Tá vendo? Lágrimas caiu na mesa. Tears are dropping on the table. He's a captain in the military. E ele era o outro rapaz falou, mas ele é um capitão do exército. He's a captain in the military. Ele é um capitão do exército. Ele falou, lágrimas caiu na mesa. Dropping on the table. Ó, lágrimas. And he's speaking to his people. E ele falando com o povo. My translator, o meu tradutor, in the back, aqui atrás de mim, he's translating what he's saying, and ele tá traduzindo o que ele tá falando e chorando também. He's crying, Ezra's. Aí o cara lá do lado fala, porra, caraca, mano. O meu tradutor tá chorando. He's crying. Oh my God. Você viu? Olha a resposta de todo mundo. Oh, meu Deus, caramba. Quer dizer, o choro obviamente, né, da injustiça, né, que acontece no Brasil. And he can't even see him. He's just hearing him. E ele não consegue ver. Ele tá só traduzindo, ele tá só respondendo. E apenas ouvindo. E ele está com lágrimas chorando. He's crying. Rob doesn't even know what he's saying.
E Rob, o cara que tá na frente dele, falou, rapaz, o cara é gringo, não sabe nem o que eles estão falando. O Rob também tá chorando. Rob's crying. Rob is sitting in front of me. Cara, o Rob aqui, ó, que o gringo tava junto comigo, não sabe porra nenhuma, não entende nada, tava chorando também. I'm looking at Rob, I'm like, holy, I'm telling you, this is, by the way, this thing, this is going to be, I can't wait for... Ó, ele falando, ó, isso, cara, eu não sei, mas eu não posso esperar pro mundo ver essa entrevista. The world to see this interview. It's by far... O mundo verá essa entrevista. De longe, entre as 10 melhores e mais importantes entrevistas da minha vida. My top 10 favorite interviews I've ever done in my life, and I don't want to rank, I have to see it myself again. Quer dizer, eu não vou dizer aonde ela está, eu vou assistir novamente, mas tá entre as 10 melhores entrevistas. Cara, esse cara entrevistou, porra, mano, gente pra cacete. E essa é o top 10, né, da melhor entrevista da história. E vai, cara, isso aqui vai sair, vamos fazer a tradução, você vai assistir essa entrevista inteira. I cannot wait for the world to see this. Eu não posso esperar para o mundo ver isso. Porque eu acho que o Brasil precisa desesperadamente de esperança hoje. Brazil desperately needs hope today, and the way they have... E a maneira como eles configuraram a Suprema Corte, set up with Supreme Court, House and Senate, a Câmara e o Senado, eles precisam da ajuda de Deus. They need God's help, God willing, Musk, Trump. Ele precisa da ajuda de Deus e, com a vontade de Deus, o presidente Donald Trump e Elon Musk têm que ajudá-los também. Others can help as well. Cara, isso aqui vai ser bombástico, mano. A gente vai traduzir essa... Cara, a gente vai ter... Eu não sei se a gente vai poder traduzir e botar no YouTube, mas se não puder botar no YouTube, nós vamos fazer uma live com vocês. Vou levar todo mundo pra trincheira e lá eu vou fazer a tradução toda do vídeo, que lá a gente pode fazer sem problema nenhum, mas todos vocês do meu canal vão assistir esse documentário inteiro, traduzido para vocês verem. Isso vai ser espalhado no mundo inteiro. O mundo todo vai ver isso. E o que ele falou é uma grande verdade, né? A gente tenta falar com as pessoas que a gente está vencendo, tal. As pessoas não entendem a dificuldade que é. As pessoas não entendem a dificuldade. Por isso que eu fico puto às vezes com o Constantino, que eu gosto muito. O cara fala uma coisa muito bacana e fala uma merda no meio. Tipo, mas o Bolsonaro... Porra, o Bolsonaro tá lutando, querido. Só que o Bolsonaro tá na cova dos leões. Ele não, o que ele pode fazer? Ele tá fazendo o que ele pode. Aí entra os frouxos. Por exemplo, eu tava vendo aqui, já que a gente tá falando aqui, já vamos entrar na porrada logo. Eu tava vendo esse vídeo aqui, né? Só pra você ver, né? Porque já que a gente tá falando um pouquinho de intergaláctico, por exemplo, Fábio, uma das maiores críticas que os intergalácticos têm, e eles não entendem, essa é a minha raiva, que eu fico puto da vida, essas pessoas não têm não fazem uma análise profunda da situação e atacam o Bolsonaro o tempo todo por nada, né? Uma das coisas que o Intergaláctico mais ataca a gente, xinga o Bolsonaro, é porque o Bolsonaro escolheu o Aras. Não foi isso. O Bolsonaro escolheu o Aras. E isso foi um erro do Bolsonaro, que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Mas eu falo pra vocês, pessoal, vamos ser honestos. Vamos ser honesto, pessoal. Para com essa desonestidade intelectual. Sejam honestos. Às vezes, a gente escolhe a pessoa certa e a pessoa muda, porra. Cara, existem momentos que a gente escolhe a pessoa errada, tudo bem. Mas existem vezes que a gente escolhe a pessoa certa e muda. Cara, tem pessoas que casou com a mulher do sonho e a mulher virou uma bruxa. E tem mulher que casou com um cara que é o homem do sonho. O cara virou uma porra de um bruxo. Tem gente que muda, cacete. Culpa é sua se o cara muda? Tem gente que muda. Mas pra deixar você ainda mais puto na vida, vamos aí, o Intergaláctico, né? Olha isso aí. Preste atenção no que o Intergaláctico vai falar pra vocês. Aí eu quero que você me responda. Tá? Eu quero só que você me responda isso aqui. Olha isso. A visão para a PGR, por exemplo, era o procurador Paulo Gonet, mas foi escolhido o Augusto Aras. A minha visão para a PGR, por exemplo, era o procurador Paulo Gonet, mas foi escolhido o Augusto Aras. Como é que é, Salles? Então você critica o Bolsonaro porque ele que escolheu Augusto Aras. Mas você gostaria do Paulo Gonet, mano? É isso? O Paulo Gonet seria melhor? A sua escolha seria melhor? Fala pra gente de novo aí pro pessoal escutar. A minha visão para a PGR, por exemplo, era o procurador Paulo Gonet,
mas foi escolhido Augusto Aras. A minha visão para a PGR, por exemplo, era o procurador Paulo Gonet, mas foi escolhido Augusto Aras. E aí? O que vocês acham, pessoal? O Paulo Gonet seria uma grande escolha? Quem é que gosta do Paulo Gonet? Bota eu. O Paulo Gonet, esse vagabundo jagunço, que fez esse montão de história aí. Olha aí, e o Salles, o grande crítico do Bolsonaro. Ele escolheu o Paulo Gonet, cara. Porra, o Salles, tenta apagar esses vídeos, mano. Pega mal pra cacete. Então é aquela coisa. Eu vou atacar o Salles por causa disso, por causa dessa burrice? Não, cara. Eu vou falar pra vocês, o presidente Donald Trump fala um montão de besteira. Eu tô fazendo um vídeo aqui nos Estados Unidos atacando o Trump. Não, cara. Eu sei que ele vai fazer algumas coisas que eu não vou concordar. Eu sei que ele vai fazer umas coisas que a gente não vai concordar. Mas no final do dia, cara, eu vou apoiar o presidente Donald Trump. Porque ele vai acertar 80% das vezes. Ele vai escolher umas pessoas que vai fazer besteira. Por quê? Uma, às vezes as pessoas vão amar a escolha. E dois, às vezes o cara muda, porra. Tem gente que muda. Às vezes a gente escolhe o cara certinho e o cara vai e muda. Quem diria que como é que é o nome? O Tony de Paula ia ser um tremendo de um picareta? A gente pensou que o cara fosse um cara de direita. A maioria de nós pensamos. Muitas pessoas pensaram que a Peppa Pig ia ser alguém de direita. Foi uma tremenda picareta. Então essas coisas acontecem, cara. Entendeu? Todo mundo vai cometer erros. Então eu acho que a gente precisa observar e prestar atenção mais nessa situação, tá? Então eu acho que esse vídeo do Patrick vai ser sensacional. A gente vai fazer a tradução para você e eu acho que o negócio vai ficar muito bom, né? Aí, claramente, vamos entrar no Brasil agora. Vou botar mais um aqui. Essa aqui é legal porque sempre uma coisa que o J.D. Vance falou. Vamos ao J.D. Vance. Entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands of Germany's entire defense. Quer dizer, ele está falando da fala dele, que nós fizemos um vídeo mostrando para você na Alemanha. Então, ele está falando que na Alemanha, a defesa da Alemanha é os Estados Unidos. Os Estados Unidos defende a Alemanha. Is subsidized by the American taxpayer. Subsidiada pelo nós, pagadores de impostos dos Estados Unidos. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Milhares e milhares de soldados americanos na Alemanha hoje. Você acha que o povo americano que paga esses impostos, que leva toda essa gente, a proteção à Alemanha, você acha que o povo americano ficaria tranquilo vendo soldados americanos sendo presos por fazer um tweet na Alemanha? Claro que nós não iríamos ficar de braços cruzados. Então, o ponto que eu quero explicar para os nossos amigos europeus, e eu acredito que são nossos amigos da Europa, eu acredito nisso, eu sei que o Trump também acredita que somos aliados. Mas essa amizade é baseada em valores que compartilhamos. É isso que as pessoas não entendem. Eu falei com um gringo aqui, falar, porra, mas o Trump tá fazendo isso, tá criando os nossos aliados. Eu falei, cara, que aliado, cara? Que aliado? Essas pessoas não são aliado, não. O Lula não é aliado do Trump. O Macron não é aliado ao Trump. Eles são falsos. É tudo falsidade. Porque para que nós venhamos ser aliados, nós temos que ter valores. Eles não têm os mesmos valores. Entendeu? Censura, perseguição, isso não tem como ter aliado a isso. Você não tem os valores que a gente... Não compartilhamos esses valores, né? Não temos valores compartilhados com quem prende pessoas por simplesmente a pessoa fazer um tweet. Por dizer que deveríamos fechar nossas fronteiras. Você fica com raiva da gente. Não temos valores compartilhados com quem cancela eleições. Porque você não gosta do resultado. Isso aconteceu na Romênia. Não temos valores compartilhados com quem tem tanto medo.
Quer dizer, você está com medo do seu próprio povo, que se inicia e o cala. Isso aqui serve para o Alexandre de Moraes, serve para o Lula. Eles têm medo do povo. O Alexandre de Moraes cagou no pau e saiu do X. Por quê? Porque não aguentou as críticas. Ficou com medinho e saiu do X. Porque no X tinha muita crítica a ele, não quer ser criticado, pediu e mijou para trás. Saiu. Né? Então vamos ter valores compartilhados. Vamos defender a democracia, vamos defender a liberdade de expressão, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o nosso mundo ocidental. Isso é o caminho para uma aliança forte na Europa. Sensacional, né? Sensacional. Ah, tem um outro vídeo dele aqui. Esse aqui já é só pra gente sacanear e rir um pouquinho, porque é bom a gente rir. Porque tanta merda acontecendo no Brasil que é bom a gente rir, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho o vídeo dele aqui, se eu acho que eu tenho. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho o vídeo dele. Não tenho aqui não. Cara, é um vídeo engraçado. Deixa eu ver se eu salvei esse vídeo em outro lugar aqui. Eu acho que tá aqui. Esse vídeo aqui é só pra mostrar pra você rapidinho. Ele é engraçado pra cacete. Eles fazem uma pergunta pra ele, e eu sei que vocês gostam desses vídeos. Olha a pergunta que é feita para ele. Olha aqui, ó. Olha só a pergunta que fizeram pro J.D. Vance. Essa foi muito boa. É rapidinho, é só um segundinho de pergunta. Pessoal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, torne-se membro, tá? Vamos nos tornar membro, fazer o canal forte. Olha só. Olha o que ele fala aqui. Speaking of the press, I do think that we've had maybe more executive orders than CNN has viewers tonight, so... A mulher fez uma pergunta para ele. Eu sei que o som tá meio ruim, ele falou o seguinte: eu acho que nós temos, nesses primeiros meses, nós fizemos mais ordens executivas do que a CNN tem de visualização. Temos mais ordens executivas do que a CNN tem de pessoas assistindo a CNN. Quer dizer, porra, sensacional, né? Sensacional. É muito bom mesmo. Aí eu botei o vídeo do cara, né? Vamos usar o Brasil agora, né? Eu botei o vídeo do cara dizendo que o Cid estava bem comportado, estava tudo bem com o Cid, não tinha nada de errado com o Cid. Aí você tem esse vídeo aqui do Cid, né? Eu mostrei para você, só para botar rapidinho aqui, essa parte aqui do vídeo, desse cara escroto aqui falando isso, que eu não sei quem é, nem quero saber quem é. Tem gente que fala assim, você tem que saber quem é. Eu falei, não preciso saber quem é não, cara. Eu não quero saber quem são essas pessoas, não. Eu botei esse vídeo pra você, só pra você relembrar, ó. O Mauro Cid, que a gente nunca tinha ouvido a voz, o jeito, a forma de se expressar do Mauro Cid. Então, vê-lo de forma tão natural, desfiando todos os... Desabridamente. Aí, ó. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais. Coisas que são pesadas pra gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, E nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Tem um copo d'água? Não, tá bom. Tu aceita um copo d'água como foi oferecido para o senhor? Acalme-se e continuamos com calma. Pode relaxar. Relaxa um pouquinho. É uma vergonha, né, cara? É uma vergonha. De acordo com a Globo, o cara estava super bem, né? A postura dele, tudo super bem. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Aí você tem esse aqui, eu falo pra você, você, a nova mídia, mostrando os erros, né, na velha mídia, erros como esse aqui, por exemplo, né, que a gente precisa mostrar para você, precisa mostrar todos os dias, coisas que são contra a lei, que são feitas pelo Alexandre de Moraes. Por exemplo, o juiz não poderá participar da delação premiada. Ué, foi o Alexandre de Moraes que estava fazendo a delação premiada. Constranger o investigado a confessar o crime mediante ameaça de prisão constitui crime de tortura. O Alexandre de Moraes disse: se você não falar isso,
nós iremos para cima da sua filha mais velha, de sua esposa e de seu pai. E no último, o juiz, por a vítima, não poderá atuar em nem julgar o caso. O Alexandre de Moraes, ele consegue cometer os 3 crimes em um vídeo só, né? Ele é o cara que vai julgar o caso, ele é o juiz que fez a delação premiada e ele é o cara que ameaça, ou seja, faz tortura ao Mauro Cid. Ele consegue cometer os 3 crimes claros que estão na nossa Constituição. Aí, o que acontece? Quando a gente espalha isso aqui, o que vai acontecer? A Globo vai querer defender. Aí vem a defesa da Globo. Olha o que a Globo diz. Presta atenção, o jornalismo da Globo. Ó. Dizer que vai ser difícil ou vai ser impossível encontrar aquilo que alguns diziam ser necessário encontrar. Uma ordem direta escrita assim, vamos dar o golpe hoje. Uma gravação em que isso esteja ainda mais explícito do que ficou explicitado nesse trabalho que, num consenso construído por juristas aí nos últimos 2 dias, me parece que é de dizer que é sólida, sim, essa denúncia protocolada no Supremo Tribunal Federal. E é sólida mesmo sem haver ali essa impressão digital com a voz do presidente dizendo isso. Por quê? Porque dificilmente, com todas as falhas e os buracos e os rastros que foram deixados, dificilmente quem está liderando uma trama golpista fala com todas as palavras, pessoal, vamos lá dar um golpe de Estado para derrubar este governo. Não é assim que acontece. Como é que acontece? Acontece assim, uma reunião, uma outra reunião a partir de um documento redigido antes, onde esse documento ele aparece já modificado com algumas alterações ali em quem seriam os alvos primordiais da operação. Um trabalho meticuloso que começa ainda quase que 1 ano antes, de fato, da eleição, para minar a confiança no processo eleitoral, para desacreditar as urnas eletrônicas, para manter vivo e criar ali um sistema junto a instâncias do governo federal, notadamente a Polícia Rodoviária Federal, que depois seriam utilizados nesse golpe. É assim que isso acontece. É assim que um golpe ele é tramado. Não é algo assim que vai haver ali uma coisa que diga assim, incontestavelmente está aqui a frase mágica. Isso não vai acontecer. E quem diz isso também, que indícios servem para configurar, eventualmente, a realização de um golpe ou tentativa golpista, é o próprio advogado do ex-presidente, que em trechos de entrevistas concedidas ainda no ano passado, ele mesmo dizia que havia, quando ele não havia sido constituído ainda como advogado do presidente, diga-se, ele afirma que havia indícios ali robustos que indicavam essa trama golpista. Esses trechos de entrevistas dele concedidas no ano passado, eles estão aí na internet circulando também. Então, o trabalho dele agora, advogado do ex-presidente, vai ser árduo, mas ele está no papel dele, quer desacreditar a delação, quer tornar até essa delação inutilizável no processo, a delação do Mauro Cid. Por quê? Vai ter que apresentar motivos muito claros para que isso seja feito. Quer mostrar que o presidente não teve nada especificamente ligado à trama golpista. Vai ter que mostrar isso também com argumentos. E vai ter que mostrar isso, inicialmente, nos 15 dias protocolares, como disse o ministro Alexandre de Moraes, e não nos 83 dias, sabe-se lá por quê, 83, não 90, não 120 ou 6 meses, que a defesa estava querendo para apresentar essa defesa. Você vê, né, a incoerência do que virou o que se diz o pseudo do jornalismo na Globo, né? Ele questiona por que o advogado pede 83 dias, por que 90? Mas ele não questiona por que o Alexandre de Moraes falou 15, por que não 20, por que 30? E não deveria obedecer à defesa? Se no Brasil todo mundo é inocente até provar a culpa, então a defesa deveria ter o privilégio, porque nós precisamos de 80 dias porque são muitas testemunhas, mas não, porque é um tribunal político, querem prender o Bolsonaro acima de tudo. Mas o pior de tudo foi ele começar a fala desse pseudo de jornalista dizendo que não precisa de prova para que você possa prender alguém. Porque foi isso que ele falou no comecinho. Se você presta atenção ao que ele diz, ó. Já dá para dizer que vai ser difícil ou vai ser impossível encontrar aquilo que alguns diziam ser necessário encontrar. Ou seja, vai ser difícil ou vai ser impossível encontrar provas. Não tem provas.
Não existem provas, porque não existiu o golpe. Então, não existe o golpe. Não existe provas. Vai ser impossível, vai ser difícil. Vai ser difícil, vai ser impossível. Então, o que a gente vai ter que fazer se nós não temos provas? Então, se não tem prova, nós faremos um julgamento político, porque a ideia é salvar o Lula. A ideia é não ter o antissistema no poder. A ideia é salvar a minha cabeça. Nesse momento, o Alexandre de Moraes luta por sua sobrevivência. Não somente a sobrevivência do Lula, mas ele luta por sua sobrevivência. Ele sabe, a direita ganha em 2026, ele cai. E ele precisa lutar pela sua sobrevivência. Porque se você vê um jornalista, esse pseudo-jornalista, falar isso aqui, imagina. Já dá para dizer que vai ser difícil ou vai ser impossível encontrar aquilo que alguns diziam ser necessário encontrar. Uma ordem direta, escrita assim. Vai ser impossível encontrar provas. Porque não tem provas. Como é que você vai encontrar uma prova de algo que não aconteceu? Uma pessoa perguntou para mim, Fábio, eu não entendo esse negócio de fishing expedition, o que é isso? Pessoal, o que aconteceu no Brasil é o que aconteceu na União Soviética. Eles seguiram a mesma narrativa. A narrativa é, para eu salvar o meu pescoço e salvar o pescoço do Lula, eu preciso prender o Bolsonaro. E como que eu prendo o Bolsonaro? Aponte-me uma pessoa e eu aponto o crime. Nós precisamos de delação. Então vamos inventar alguma coisa para irmos para cima daquelas pessoas que eram mais próximas do Bolsonaro. Vamos investigar o Mauro Cid sobre uma suposta vacina. Só que eles não estavam procurando cartão de vacina. Eles estavam procurando meios para amedrontar o Cid, para que o Cid confessasse algo que nunca aconteceu. A mesma coisa eles fizeram com o Felipe Martins. Não é crime ir para os Estados Unidos, mas eles inventaram uma história como se ele estivesse fugindo, mas a realidade é para botar ele numa cela sem luz por 10 dias para que ele pudesse falar o que eles gostariam de ouvir. Então é isso que aconteceu. Eles procuraram algo para imputar o crime àquela pessoa, ainda que eles não tenham nenhuma prova, não tenham crime, não tenham nada. Eles ficaram inventando tudo isso para ver se acontece alguma coisa. Tá entendendo? Fala, querido Fábio, por favor. Nesta onda da esquerda e o STF não conseguindo calar o Bolsonaro ou o bolsonarismo, o que você pensa que ocorrerá com a PEC do semipresidencialismo? Toma mais força contra o presidente conservadores? Cara, eu acho que esse negócio de semipresidencialismo não vai passar, tá? Eu acho que a direita não quer o semipresidencialismo e eu acho que nem a esquerda quer o semipresidencialismo, tá? Então eu acho que isso não vai passar não, tá? Eu acho que não vai passar. Então eu não vejo, obrigado aí pela ajuda, mas eu não vejo que isso aí venha estar forte não. Mas saber, né, cara? Saber o que vai acontecer. Bom, vamos lá a alguns vídeos interessantes da velha mídia batendo nessa situação que a gente precisa fazer vídeos, fazer cortes e precisamos debater com a velha mídia e às vezes a gente usa a própria velha mídia para debater com eles. Vamos lá. Um detalhe também que não é um detalhe, é uma questão bastante importante. O fato é um detalhe que não é um detalhe. Vamos lá. E acho que tem um detalhe também que não é um detalhe, é uma questão bastante importante. O fato de ser uma empresa ligada a Donald Trump, que tem toda uma trajetória de vida como empresário, mas atualmente ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos. É muito pouco provável que uma ação contra uma autoridade de outro país, um ministro de corte superior da Suprema Corte Brasileira, né, é disso que se trata o Supremo Tribunal Federal, seja movida pelas empresas do presidente sem que ele tenha um mínimo conhecimento ou que não tenha chegado posteriormente a ele. Quais são a gravidade ou a situação sui generis que essa questão evoca? As empresas de um presidente de um país processando um juiz de outro país? Olha, Yuri, eu acho que você é muito feliz em dizer que esse caso ele é sui generis, porque ele é singular. E ele envolve algumas complexidades, como assim, algumas dualidades. Ele envolve uma noção de público e privado, e ele envolve uma mistura de direito e política. A petição inicial apresentada contra o ministro Moraes, ela é repleta de conotações políticas.
ela cita em diversos momentos discursos do vice-presidente J.D. Vance sobre como os Estados Unidos será cada vez mais ativo contra outras jurisdições que procurarem censurar e punir empresas americanas. Ele cita uma ordem executiva recentemente promulgada pelo Donald Trump, que permite o congelamento de bens e a proibição de emissão de vistos e de entrada nos Estados Unidos a autoridades como juízes do Tribunal Penal Internacional, e a petição procura fazer aqui um espelhamento, dizendo que para Moraes deveriam ser aplicadas as mesmas restrições que essa ordem executiva recém-publicada por Donald Trump. A Moraes também deveriam essas situações ali ocorrer. Então, a petição flerta com essa ideia de que, no final, o pedido é que as ordens do ministro Moraes não sejam cumpridas nos Estados Unidos. Mas ela também diz que a Corte adote as providências que entender necessárias, inclusive, quiçá, situações ligadas a punições que são parecidas com essa que juízes de Tribunal Penal Internacional enfrentam atualmente nos Estados Unidos. Mas tudo isso para dizer que quando você tem uma ação que envolve o nome do presidente, e acho que você coloca bem, Yuri, enfim, a fronteira entre o público e o privado, ela fica, de certa maneira, estremecida. Não é só a fronteira entre o direito e a política que é estremecida nessa ação. E esse ponto aqui é um ponto importante, porque se pergunta quem move essa ação e qual é o papel da empresa de Donald Trump dentro dessa ação. Porque, ao ler a petição inicial, me parece, aqui vai uma nota muito pessoal, essa é uma ação que, se fosse movida pela plataforma de vídeos Rumble, ela faz sentido dentro do seu contexto, dentro ali da perspectiva que a empresa traz, em que essa é uma plataforma de vídeo que preza por uma liberdade de expressão em padrões que parecem mais amplos do que aqueles que são efetivamente aqui tutelados no Brasil. Mas a empresa de Trump, ela entra de uma maneira que me parece que na própria petição não é muito claro. A explicação que fica é: a empresa de Donald Trump explora a rede social Truth Social. E essa é uma rede social que Trump criou depois que ele foi banido de todas as principais redes sociais após a invasão do Capitólio, e essa rede social utilizaria os serviços de armazenamento na nuvem que são providos pela empresa Rumble, e também, de certa maneira, os vídeos que você vê na rede social Truth Social de Donald Trump viriam da plataforma Rumble. Então essa seria a conexão entre as duas. Mas essa conexão, ela me parece que faz com que a empresa de Donald Trump apareça nesse processo quase como se fosse um super trunfo, quase como se fosse algo para aumentar o cacife da ação e passar uma comunicação de que a empresa serve como uma proxy, ou seja, ela fala por conta de, é como se o presidente falasse por conta da empresa. E eu acho que esse é o estranhamento que a ação gera, porque no final das contas é uma ação de duas empresas processando uma autoridade de um outro país, processando um ministro da Suprema Corte, nesse caso do Brasil. A gente vê que, no caso, né, essa é a grande verdade. A empresa do presidente Donald Trump, na minha opinião, foi uma jogada de mestre, né, muito bem pensada, muito bem articulada, que o Rumble aceitou a empresa do Trump dentro do Rumble, sabendo que, se eles censurarem o Rumble, estariam também, eventualmente, censurando a empresa do Trump. Claro que, como o presidente Donald Trump é presidente, ele coloca a empresa em um trust. Então, o presidente Donald Trump não tem acesso a ações na empresa, mas é o trust que faz isso. Mas se Rumble cai, a empresa do Trump cai. E é claro que isso é um trunfo. É claro que isso é uma carta na manga. Quem não usaria isso? Óbvio. Então, ali ele está coberto de razão e nós estamos felizes, porque pela primeira vez, a gente vem falando para vocês há anos que algo pode acontecer com Alexandre de Moraes, algo pode. O nosso papel, pessoal, é fazer uma análise daquilo que pode acontecer. A gente não sabe se vai acontecer, mas nesse caso agora, aconteceu. É algo tangível, é algo que a gente pode ver que aconteceu. E agora, chegando o Patel como diretor do FBI, vai ter mais ações ainda contra essas ilegalidades. A faxina está sendo feita. A faxina está sendo feita. Vamos lá. Outro vídeo aí para falar sobre... vamos botar o Brasil agora, né? Vamos lá. Delação do Mauro Cid. Sem dúvida alguma, isso não é válido. Essa delação é nula. Isso não ameaça, gente. Você viu o que ele falou? Essa delação é nula. Concordo, isso não é válido. Isso é tudo nulo. O que aconteceu ali é uma patifaria. É tudo nulo. Vamos lá. Vocês falaram que gosta desse
jurista, né? Vou usar mais ele aqui na nossa live. Vamos lá. Válida. Essa delação é nula. O juiz não ameaça, gente. O juiz, que é juiz, ouve, avalia e dá a sua decisão. Esse tipo de ativismo não pega bem. O vista jurídico torna nulos os atos que um juiz assim procede. Mas tem mais que isso. Nós temos também essa mudança de versão. Essa mudança de versão, por si só, já mostra uma hesitação, uma delação, que cada hora apresenta um fato de uma forma diferente, cada hora olha de um ângulo, ela por si só já é digna de desconfiança. Sobretudo se essa mudança de versão ocorre depois justamente dessas possíveis ameaças e coações. Um regime democrático não se busca alcançar resultado nenhum. A gente não fica torcendo a pessoa até ela entregar aquilo que a gente quer que ela fale. É muito grave isso. E é muito grave que isso possa estar acontecendo dentro da Suprema Corte. Isso possa acontecer dentro da última instância do Brasil. O que se esperar das delegacias de polícia se assim for? O que se esperar da primeira instância se assim for? Pessoal, o que eu acredito, né, e falo para vocês, não é a questão de quando irá... não é a questão mais se irá acontecer, mas é a questão de quando irá acontecer. É igual a questão da paz entre a Rússia e a Ucrânia. Antigamente, ninguém falava de paz. Hoje, com o presidente Donald Trump, a fala é quando irá acontecer. E a anulação de toda esse teatro não é se isso vai acontecer. A pergunta é quando teremos tudo isso anulado? Quando será tudo anulado? Um dia será tudo anulado. Quando? Não sei. Tomara que o mais cedo possível, né? Tomara que o mais cedo possível. Vamos lá, continuando. Ó. Gladys, é óbvio que o seu foco é no processo, mas o mérito tem uma importância importante para o Brasil. Eu já ouvi o senhor falar algumas vezes que o senhor admite que há uma gravidade enorme em tudo que aconteceu, né? Há documentos, há troca de mensagens, há minutas, ou seja, algo de muito grave aconteceu. As falas, inclusive, do próprio presidente Bolsonaro. Aí o senhor diz que acha necessário virar a página. Como é que o Brasil, depois de ter passado por isso, vira a página sem fazer uma revisão e sem fazer uma condenação dos atores dessa confusão, dessa gravidade? O Brasil vira a página, Thaís, boa noite. O Brasil vira a página com um processo justo, em que as pessoas sejam eventualmente condenadas por aquilo que efetivamente fizeram. Esse é um princípio de direito penal. Você pune na medida da participação do agente. Então, para isso serve o processo. Eu entendo que você diga, não, temos um mérito, mas o mérito vai ser discutido na instrução processual, depois do recebimento da denúncia. Não estamos nessa fase. Estamos na fase de verificar as questões preliminares e se há justa causa para o processo. Estamos na fase de saber se a acusação propicia à defesa o contraditório. E, com todo respeito, não propicia. Porque eu tenho que fazer uma defesa a respeito de o presidente Bolsonaro ter, segundo a acusação, autorizado um plano para matar gente no dia 15 de dezembro, ou eu tenho que fazer uma defesa no que diz respeito ao outro plano, que era para prender o ministro do Supremo Tribunal Federal com a assinatura de uma minuta de golpe. São planos absolutamente contraditórios. Agora, neste momento, eu deveria estar me defendendo de uma acusação direta, posta, objetiva, mas eu não tenho. Eu tenho, na verdade, uma acusação que diz que o presidente é responsável por 3 planos, que são contraditórios entre si. Se ia prender uma pessoa, não ia matar. Se ia matar, não ia prender. Então, na verdade, no momento que nos encontramos, eu entendo, né, a sua posição, que é a posição de boa parte da sociedade, que é discutir o mérito. Mas, no momento, nós estamos discutindo questões processuais, se há justa causa ou não para a recebimento da ação penal. É esse o ponto. É isso que nós precisamos avaliar neste momento processual. Cara, que bomba, cara. Que bomba, mano. Cara, isso é bombástico. Você tá vendo como é que foi uma jogada de mestre que muitas pessoas não gostaram, o Bolsonaro contratar esse advogado? Mano, olha o que o advogado falou aqui. Peraí. De um lado, o Alexandre de Moraes disse que o plano era sequestrá-lo e prendê-lo. Do outro lado, o plano era matá-lo. Ou você prende ou você mata. Não dá pra fazer as duas coisas. Então como é que você... O Bolsonaro tá sendo acusado de quê? O plano de matar o Lula, ou o plano de prender o Lula? O plano de matar o Alexandre de Moraes ou o plano de prender o Alexandre de Moraes? Qual dos dois? Então você pode ver que os próprios planos, eles se contradizem, né? Tipo, não dá, cara, não dá pra você
matar e depois querer aprender. Vai prender o corpo, vai fazer igual o Hamas, que bota corpo de outras pessoas dizendo que são vítimas de Israel, depois descoberto são pessoas que não eram. Quer dizer, que estão ficando maluco. Então, cara, o negócio tá ficando cada vez mais feio, o negócio tá horrível. Tá horrível, tá ridículo. Isso é um papel de fazer a gente rir. Mas, como a gente é uma ação política, não é uma ação jurídica, é pura política, ele está querendo salvar o seu pescoço, está querendo salvar o Lula, eles precisam ir para cima do Bolsonaro uma visão política. É isso que está acontecendo. Né? Fábio Moraes chegou a um ponto onde ele não tem outra opção a não ser de sempre dobrar a aposta para demorar cair ou não dobrar a aposta e cair. Concordo plenamente com você, cara. Eu acho que sua análise está perfeita. O Alexandre de Moraes, com seu narcisismo, ele chegou a um ponto que tudo agora é dobrar a aposta. Ele não tem como não dobrar a aposta. Porque, cara, não tem outra opção. Ele se encontra na parede, assim, com as costas na parede, se encontra num corner, e daqui para cima, para frente, vai ser dobrar a aposta todas as vezes. É que eu falei para você, o Alexandre de Moraes é previsível. Então ele vai dobrar a aposta até dar muita merda, ele ficar muito caro e cair. Mas ele vai dobrar a aposta. Eu não vejo ele fazendo outra coisa senão dobrar a aposta, tá? Valeu, querido Ronildo, tornando-se membro do canal, muito obrigado. Hoje pouquinhas pessoas se tornaram membro do canal, né? 2 pessoas. Não, só uma pessoa hoje. Tá faltando aí a galera entrar nessa guerra junto com a gente. Tá faltando o pessoal entrar nessa briga aí.